Hoje é quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2024. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos no tempo do Natal, antes da Epifania do Senhor. João Batista cumpre sua missão, apontando Jesus para os seus discípulos. Eles ficaram com Jesus, experimentaram por um dia e descobriram que ele é o Messias. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho para a nossa meditação nesta quinta-feira é de João, no capítulo 1, versículos de 35 a 42. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram essas palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Poderíamos dizer que a grande lição do texto do Evangelho de hoje é que Deus chama as pessoas para participar da sua vida, para participar da salvação. Mas Deus chama não diretamente. Ele se vale de outras pessoas, de outras mediações humanas para isso. Deus tinha uma grande missão para Pedro, mas ele não foi, num primeiro momento, direto a Pedro. Jesus serviu-se de seu irmão para que fosse lá até Pedro falar. Mesmo os discípulos do texto de hoje, os 2 discípulos de João, foi João quem apontou para eles Jesus, o Cordeiro. Assim, ao mesmo tempo que sabemos que Deus usa diversos instrumentos para nos chamar à sua vida, Ele nos usa também como instrumentos. Quando os 2 discípulos foram até Jesus, a pergunta que fizeram é: Mestre, onde moras? Isso é mais do que querer conhecer a casa de Jesus, mas é descobrir quem era Jesus. Quem era Jesus? Porque somente a experiência de estar ali com ele e o diálogo possibilitam a transformação. Guardemos isso como um grande exercício para a nossa academia espiritual. É preciso passar o dia com Jesus. Então, no nosso dia a dia, no nosso corre-corre de trabalho, de outra coisa, nosso coração, nossa mente precisa estar em sintonia com o Senhor. Mas nós precisamos também tirar um tempo de estar com Jesus. Sobretudo domingo, que é o dia do Senhor. Quantas pessoas
ficam distantes de Deus, porque passam semanas e semanas e não tiram tempo para o Senhor. Somente a experiência e o diálogo com Jesus possibilitam uma transformação, uma adesão a Ele. É necessário, então, buscar Jesus, deixar-se encantar por Ele e conviver com Ele. João Batista, que apresentou Jesus para as pessoas e para os discípulos, sobretudo, usa essa expressão: eis o Cordeiro de Deus. Ao dizer isso, João Batista estava dando uma grande lição, mostrando que Jesus era aquele, como o Cordeiro da Páscoa na libertação da escravidão do Egito. Era aquele que iria tirar, queria purificar e provocar o novo êxodo, a nova Páscoa. Quantas vezes nós ficamos na Santa Missa e toda missa é apresentada a Eucaristia e se diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nós nem ficamos atentos a essa expressão. Já observei várias vezes que até ministros da Eucaristia, neste momento em que o padre apresenta a hóstia, eles estão preocupados em mexer com alguma vasilha, algum vaso sagrado, ou ainda estão movimentando-se pelo presbitério, ao invés de colocar o olhar fixo em Jesus, que está sendo apresentado como o Cordeiro de Deus. E até mesmo muitas pessoas na igreja, naquele momento, olham para outras tantas coisas, pensam outras coisas e não fixam o olhar em Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Comungamos esse Cordeiro que tira os pecados, mas nós não mudamos muito. Não sentimos a grandeza deste momento. Olhamos para a hóstia, é interessante, eu vou comungar, eu sei que é Jesus. Mas a gente não sente a força, a grandeza daquela realidade. É Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois Jesus, no texto do Evangelho, devolve a pergunta que eles fizeram: onde moras? A resposta de Jesus é devolvendo a pergunta de uma outra maneira: o que estás procurando? O que estás procurando? Jesus dirige também não só aos discípulos, mas a mim e a você, a todos nós. O que é que nós estamos procurando? Quando nós vamos à missa, o que nós queremos? O que nós procuramos de verdade? O que nós procuramos quando comungamos o corpo e o sangue de Jesus? Queremos saber onde ele mora? E como já falamos dessa expressão, saber onde mora significa não apenas conhecer a casa de Jesus, mas descobrir quem é Jesus. Queremos saber onde ele mora? E outra pergunta que deve surgir aqui: e se soubermos, será que nós vamos querer passar o dia com ele? Porque tantas coisas tomam conta do nosso pensamento, do nosso coração, dos nossos sentimentos, da nossa existência. E como às vezes nos custa passar 1 hora na missa dominical, 1h30. Quantas vezes nos custa tirar 1 hora, 45 minutos para participar da igreja, da missa ou de algum encontro? Quanto nos custa tirar um tempo de adoração? Vejamos Pedro. Pedro ouviu que era o Messias, foi levado por seu irmão. E Jesus olhou para ele e disse: tu és Pedro, e eu te farei assim. Senhor Jesus, nesta nossa oração de hoje, queremos nos colocar na tua presença. Queremos, Senhor, estar contigo esses poucos minutos de meditação da palavra e de oração. E queremos, Senhor, pedir que marque a nossa vida com a tua presença, para que nós possamos sempre segui-lo. Conceda-nos, Senhor,
a graça de estar contigo, de reconhecê-lo, o Cordeiro que tira o nosso pecado. E só vós sois a nossa libertação e a nossa salvação. E te pedimos, Senhor, transforma a nossa vida, como transformastes a vida dos apóstolos, a vida de Pedro. Mudastes inclusive o seu nome. Por isso também pedimos, Senhor, pela graça do santo batismo que recebemos, muda-nos, Senhor, para vós. E agora a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.